Algum de vocês já colou lá no portal AVA o material também referente à aula 1? Já consultou, por gentileza, pode abrir o microfone e me informar, tá? Para eu saber se deu certinho, mas eu criei uma pasta lá no 2021 com a aula 1 e, consequentemente, eu vou postando o restante das aulas. Eu consegui Eu acessar. também. Então tá, ótimo. Tá? Então, no decorrer da semana, eu coloco a aula 2 e assim por diante. E no finalzinho da aula de hoje, eu já coloco no grupo o material da aula 2, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho de gráfico, de tabela, e eu já preparei uma listinha depois de atividade, que daí vocês vão fazer no decorrer da semana, faz a conferência no início da próxima aula. Tá? Então, a nossa logística vai ser mais ou menos essa. A gente desenvolve o assunto, eu posto alguma atividade junto com a aula, vocês, em algum momento da semana, façam, e daí, no início da aula seguinte, a gente inicia, então, pela correção de dúvidas, e depois a gente segue, tá? É muito importante fazer as atividades, porque, assim, ó, estatística é uma parte da matemática, e matemática a gente aprende praticando, tá, pessoal? Então, tem uma parte que é teórica, ok, vocês vão conseguir dominar lendo e interpretando, mas tem a parte que realmente tem que pôr a mão na massa, tem que pôr a cabeça para funcionar, ter lápis, ter papel, ter borracha, porque a gente vai trabalhar com isso, tá? Isso é bom, isso é uma parte boa, ok? Então, eu vou compartilhar a minha tela e a gente inicia pela questão do arredondamento de números, tá? No final, só eu faço a conferência de novo dos alunos que entraram, mas a gente está num bom número, embora falte alguns. Ó, tem mais uma colega pedindo para entrar. Andréia. Oi, Andréia. Tranquilo. Pessoal, eu vou abrir o material, então, e depois eu compartilho a minha tela. Isso, paramos aqui, né? Então, eu pedi que vocês lessem, tá? Que já facilita o entendimento. Pessoal, a gente trabalha constantemente com número com vírgula, certo? Número decimal. E esses números, em algum momento, é necessário fazer um arredondamento, tá? Por isso, existem critérios. Eu não posso simplesmente escrever o número inteiro, que é o que vem antes da vírgula, e esquecer do resto. Não, para eu arredondar, eu preciso ter critérios. Ou, para as casas decimais, quando se trata de dinheiro, se é um número com mais casas decimais, eu preciso também seguir os critérios estabelecidos e depois fazer o arredondamento, tá? O que acontece? O nosso critério, pessoal, ele é baseado no algarismo 5. Então, vocês têm o seguinte, ó. Quando o primeiro algarismo a ser abandonado for menor do que 5, o algarismo que fica, ele não altera, tá? Então, se forem números menores do que 5, tranquilamente, abandonem o restante, o número normal como está, até onde vocês querem deixar. Exemplo, 53,24. Eu quero deixar uma casa decimal, então eu vou abandonar o número 4. Eu olho quem eu vou abandonar. 4 é menor do que 5, então não altera o número 2. Vocês ficam com 53,24
2, arredondado para uma casa decimal, ok? Agora, vocês têm a segunda condição, que é quando o algarismo que vocês forem abandonar, ele vai ser maior do que 5. Bom, se ele é maior do que 5, o que acontece? Aumenta uma unidade no algarismo que vai permanecer. Então, acompanhando os exemplos ali, ó, vocês têm 42,87. Eu vou deixar uma casa decimal, um número depois da vírgula. E agora, eu vou deixar 42,8? Não, pelo critério, o 7 que eu vou abandonar, ele é um número maior do que 5. Se ele é maior do que 5, eu aumento uma unidade no algarismo anterior. E eu acabo passando para 42,9. Tá? Depois, ó, 25,08. Uma casa decimal. 8 é maior do que 5, aumenta uma unidade no zero. De 0, ele passa para 1. Então, 25,1. E o restante eu abandonei. 53,99. Uma casa decimal. 9 é maior do que 5. Eu vou somar 1 no 9 anterior. Bom, mas se eu somei 1 no 9 anterior, deu 10. E daí é semelhante quando a gente faz um cálculo de adição. O 10, o que acontece? Fica o 0, sobe o 1. Então, acaba aumentando uma unidade no 9, passa a ser 10, fica 0, sobe 1, aumenta uma unidade no 3, que vai para 4. Então, 53,99, arredondando para uma casa decimal, de fato, fica o 54,0. Tá? É importante eu chamar a atenção, pessoal, que mesmo que seja vírgula zero, se a atividade está pedindo para uma casa decimal, tem que aparecer esse vírgula zero. Ah, mas é zero, não preciso colocar. Nesse caso, precisa, tá? Porque é o assunto que a gente está trabalhando. As atividades, elas vão cobrar isso. Vocês precisam expressar esses números com as letras, então é importante colocar. Tá bom? Ok? Vamos ver o que temos pela frente. Quando o algarismo a ser abandonado por 5, o que acontece? A gente falou do número menor do que 5, não muda. Falamos do maior do que 5, altera uma unidade. E agora, quando for exatamente o número 5. Pessoal, temos dois casos para considerar. A gente deve olhar também o algarismo anterior. E aí a gente vai classificar esse algarismo anterior entre par e ímpar. Tá? Muda. Par permanece inalterado o número. Se for ímpar, aí sim, eu aumento uma unidade, tá? Vamos ver os exemplos que fica mais fácil. 24,75. Olhem só, eu quero uma casa decimal, um número depois da vírgula. 5, termina em 5. Bem o 5 que é o problema. Não, não vai ser mais problema. Olha o algarismo anterior. É 7. Tá? 7 é um número ímpar. Então, se ele é ímpar, eu aumento uma unidade. E do 7 vai 8. Tá? 24,8. Ok? Agora eu vou olhar o 27,5000. Quero deixar uma casa decimal. O que eu faço? Olho o número 5, que é a partir dele eu vou abandonar os demais. Tá? Ele é 5, olha o algarismo anterior. Por coincidência, aqui também é 7. Tá? Então, ele é ímpar, aumenta uma unidade e vai para 28, o número inteiro. Ok? Tá? Mas poderia ser 23. 3 também é um número ímpar, iria ir para 24, eu iria somar uma unidade. Tudo bem? Qualquer coisa, pessoal, podem abrir o microfone e me interromper, tá? Bom, tem uma observação, então, que eu espero que vocês tenham lido no material, que diz o seguinte, pessoal. Evita-se arredondamento sucessivo. O que é isso? É arredondar no início do meu cálculo, é arredondar na metade do meu cálculo, arredondar lá no final no resultado. Fiz 3 arredondamentos.
o resultado, com certeza, ele não vai ser preciso. Por quê? Porque arredondamento em cima de arredondamento gera uma diferença no resultado final, tá? E isso é comprovado quando a gente trabalha numa calculadora. Mais adiante vocês vão fazer a disciplina de matemática financeira. E aí, pessoal, as calculadoras científicas, elas trabalham com um máximo de 9 casas decimais. 9 casas de vírgula. Se eu trabalhar em calculadora científica e fizer o meu resultado, e se eu fizer o mesmo cálculo com uma calculadora normal, que 24 ou 5 algarismos no máximo, no final, o meu cálculo ele dá resultado diferente, tá? Por quê? Porque a calculadora normal, ela não considerou todas as casas decimais, ela já fez arredondamento a cada operação, e isso lá no final faz a diferença, tá? Então, por isso que as empresas, empresas de contabilidade, elas utilizam geralmente a mesma máquina, tá? Para efetuar cálculos, ou algum software computacional para efetuar os cálculos. Por quê? Porque ele não vai arredondar e ele tem uma capacidade de armazenar muitos números decimais, tá? Muitas casas após a vírgula, e vai dar um resultado preciso. O sistema bancário todo, ele é assim, ele é voltado para um arredondamento lá no final, não intermediário, tá? Seguindo. Seguindo, já temos atividade? Sim, já temos atividade. Então, vem o nosso de atividade. Antes, só me permitem um pouquinho, eu vou parar meu compartilhamento de tela e vou na tela inicial para ver se não tem mais algum colega tentando entrar na sala, tá? Só um minuto. Não, não temos. Então, vamos seguir. Isso. Agora sim, pessoal, então. Eu vou ler com vocês, vou deixar um tempinho, uns 5 minutinhos, e a gente inicia a nossa correção. Então, pelo que nós falamos, arredondar para uma casa decimal. O que é isso? É deixar um número após a vírgula, tá? Se é deixar um número após a vírgula, eu devo olhar sempre o segundo nessa atividade 1. E é nele que eu vou me basear. Maior do que 5, aumenta. Menor do que 5, não aumenta. Se for 5, classifica o algarismo anterior entre par ou ímpar. Se for par, não aumenta. Se for ímpar, aumenta uma unidade. Ok? Então, foi dada a largada. Vamos fazer a atividade? Então, peguem o material que vocês tenham para anotação aí e vamos arredondar esses números. Se tem dúvida, pode abrir o microfone e já pergunta. Tá? Esse tempinho eu vou me silenciar para não atrapalhar vocês, mas quem tem dúvida, abre o microfone e pode perguntar.
Pessoal, vamos fazer por partes, tá? No momento que vocês finalizarem o um, a gente corrige. Corrige e depois vocês façam o 2. Pode estar acontecendo alguma dúvida e daí vocês vão fazer todo ele com aquela dúvida e talvez vai dar problema. Então, a gente faz o um, corrige, depois vocês façam o 2, tá? Mais uns minutinhos. Daniel, tem uma pergunta. Pois não? Eu tenho que nas duas decimais ali que eu tenho que focar no menor, maior e ímpar, par, essas coisas? Para me poder me bater nas duas Na segundas? verdade, na verdade, no exercício um tu vai olhar a segunda casa decimal, tá? Porque tu Só a quer ficar segunda? com uma única. Só a segunda. É ela que tu vai ter que olhar se é maior do que 5, se é menor do que 5, tá? Se for maior, aumenta uma unidade na primeira casa decimal. Tipo a letra A. Todos já tentaram fazer a letra A, né? Então, o que que acontece? Vocês querem Sim. apenas um número depois da vírgula. O que que a gente precisa? Olhar aquele 6, tá? O primeiro 6 que aparece, porque ele é a minha segunda casa decimal. A partir dali, eu vou abandonar os outros algarismos. Então, eu vou abandonar o 6, o 7 e o 6. Bom, para eu abandonar eles, o que que vai acontecer com aquele 5? O número 6 é maior do que 5. Então, não tem nada a ver com aquele 5 que está ali. É porque a regrinha manda comparar com o algarismo 5. Se ele é maior do que 5, automaticamente eu vou somar uma unidade no algarismo anterior, que é o 5, é o que vai permanecer. E ele vai deixar de ser 5 e vai passar a ser 6. Então, a letra A arredondada, 3,6. Tá? Tá, ok. Consegui tirar a tua dúvida? É que eu tava pensando que eram as duas segundas casas decimais depois da vírgula na letra A, tipo, em primeira atividade. Mas Não, é só a primeira. não, é só a segunda casa decimal, na verdade. Tá bom então. É o primeiro número que tu vai avançar. Tá, ok. Obrigada. Nada. Já fez a letra B, pelo teu entendimento? A letra B do 1,3, daí? Isso, 1,3. Beleza, olhou o 4, 4 é menor do que 5, não muda. Tá, ok. Mais dúvidas, pessoal? Podem ir perguntando.
E aí, dá para nós corrigir a C? Bom, a C, o que que acontece? Eu vou olhar aquele algarismo 5, tá? E agora, deu bem o caso do 5, né? 5 me exige um pouquinho mais de atenção. Eu olho o algarismo anterior. O anterior e 0, pessoal, é um número par, tá? Então, se ele é par, não muda. Significa que eu vou ficar com lado para 2,0. Ok? Falando da D, também é 5. O algarismo que eu vou abandonar. Eu vou olhar o anterior. E agora é número 1. O número 1 é ímpar. Se ele é ímpar, ele aumenta uma unidade. Tá? Então, passa para 3,2. E agora, o restante, todos eles, o que vocês vão abandonar é o algarismo único. Tá? E daí vocês vão dizer, bah, o Daniel foi bem querido com nós. Todos eles exigem um pouquinho mais de atenção. Eu devo olhar o algarismo anterior e classificar em par ou ímpar. Se é par, o algarismo anterior não muda. Se é ímpar, aumenta uma unidade. E aí, a letra E. Quem interage comigo? Quanto deixou arredondado a letra E? 7,8. Isso, O meu também é 7,8. 7,8 foi o que eu entendi, tá? Quando forem falar, só tem que falar um pouquinho mais alto. Ok? E a F? Quem interage comigo? Que valor encontraram na F? 2,6. 2,6? Isso Isso, aí, meu também pessoal. deu. Ó, 5. Olha o algarismo anterior, que também é 5, e 5 é ímpar. Então, aumenta uma unidade. 2,6 arredondado. Tá? E a G? 4,2. 4,2. Isso aí. O 1 é ímpar, aumenta uma unidade. 4,8. E 4,8 pelo mesmo critério, tá? Finalizou em 5, o algarismo que vocês vão abandonar. Olha, o anterior é ímpar, aumenta uma unidade, tá? Pessoal, vamos fazer o 2 rapidinho e a gente deixa corrigido. Daí tem ainda uma tela com atividades extras desse mesmo exercício de arredondamento. Daí esse eu vou deixar para vocês fazerem na semana e a gente corrige na próxima, tá? Para nós dividir um pouquinho a nossa aula e trabalhar com a questão da aula 2, tá? Então agora, rapidinho, se vocês conseguirem fazer o exercício 2, mesmo critério, o que que vai mudar? Eu quero deixar 2 casas decimais. Vocês vão permanecer com 2 casas após a vírgula, como se vocês estivessem trabalhando com dinheiro no exercício 2. Tá? E o dinheiro, ele só compete 2 casas decimais. No terceiro número decimal ali. Isso aí. Tá? Então, a atenção vai lá no terceiro número decimal. E ele vocês vão analisar maior do que 5, menor do que 5, 5. Daí analisa se é par ou se é ímpar o anterior. Ok? Vou silenciar porque eu sei que atrapalha quando a gente está tentando pensar e alguém está falando.
Isso, dá para nós começar? Duas casas decimais. Letra A, então, o que acontece? Olha lá o 7. 7 é maior do que 5, aumenta uma unidade no 6. Então, vai acabar ficando 3,57. Tá? Depois, na letra B, 1,34 não muda, né? O 2 é menor do que 5. E agora na C? Olha o 5. Bom, vou ter que olhar o anterior, é ímpar. 1, aumenta uma unidade. 2,02. Tá? Na D, também, algarismo a ser abandonado é o 5. Olha, o valor é par. Par não muda. Então, acaba ficando 3,12. E agora, na E, vou abandonar o 5. Olha, o anterior é 9. 9 é ímpar. Aumenta uma unidade. E aí acontece o caso de dar 0 e de subir o algarismo 1, né? Então, vocês acabam ficando com 7,90 na E. Sim. Ótimo. Sim. A F, então, a F acaba repetindo. Já falamos. 5 aumenta uma unidade no anterior, que também é 5 e é ímpar. Então, 2,56. Isso. Depois, a G, 5 é para o anterior, muda, 4,12. E a H e última, 5, o anterior é 7, aumenta uma unidade, faz ficar 8. Então, 4,78. Alguém tem dúvida? Alguém tem pergunta? Tranquilo? Tá bom, quem acertou 80% tá ótimo. Para processar rapidinho e já fazer atividade aí, tá? Então, assim, ó, vai ficar desse material que já está disponível para você o atividade extra. Daí eu confiro no início da aula. Tá, pessoal? Deixa eu só passar ele para mostrar para vocês. Essa atividade. Arredondamento para duas casas decimais, ok? Certo. Bom, pessoal, esse é um assunto, então, que a gente vai usar no decorrer da estatística e vocês vão precisar no decorrer das outras disciplinas que envolve cálculo e não só nas disciplinas, não só no curso. Quando surgir a necessidade de vocês fazerem um orçamento, vocês sabem o critério correto, tá? Seguindo. Então, a aula de hoje, pessoal, eu dividi ela em dois momentos. A aula de gráfico e a aula de tabela. Tá? Eu vou iniciar pela aula de gráfico, pela questão do nosso tempo, e também depois eu vou disponibilizar atividades de gráfico. Tá? Pessoal, então a estatística ela se expressa por meio, como nós falamos na aula passada, de gráfico de tabela. Ok? Então eu começo a aula de hoje com essa situação. Ó. O aluno, então, o filho, nesse caso, ele expressa para o pai que colocou notas dele em gráficos, tá? E daí ele mostra aqueles dois gráficos da imagem seguinte. Como eles têm a mesma altura, o desenho foi igual. Acho que mereço um tablet novinho, pai. E aí? Falando, já falando da aula passada que nós falamos, depende do que eu quero mostrar, entendeu? Ele não omitiu o resultado, ele tirou 10 em educação física e 2 em matemática, tá? Só que ele expressou de uma forma que favorecesse ele. Então, é um exemplo de gráfico? É uma situação ilustrativa? Só que assim, ó, a gente tem que cuidar que isso acontece na vida real também, ok? Então, só para iniciar o nosso assunto. Seguindo. O pai responde, eu também fiz um gráfico para você. Tá? A parte roxa representa quantos tablets você vai ganhar, filho. E daí a gente vai para o gráfico e procura a parte roxa, né? Quantos tablets ele vai ganhar. E aí já entra mais um tipo de gráfico, que é o gráfico de pixel, de seta, nós vamos falar daqui a pouquinho. Tem a questão amarelo, 60%, vermelho 30%, 10% verde e não tem parte roxa.
Ou seja, o pai também ele domina a estatística a favor dele. E o filho responde, mas não tem parte roxa, pai. E ele só diz, pois é. Então, se não tem, não tem tablet, tá? Nessa situação, então, ela serve para a gente abordar o assunto e eu já trago dois tipos de gráficos bem comuns no nosso dia a dia, que é o gráfico de pizza, esse que vocês estão vendo, ou de setores, e o gráfico de colunas, tá? Ou de barras, que pode ser horizontal ou vertical, ou um histograma. Esse dele está parecido com um histograma. A gente vai ver os tipos que existem. Eu preparei um material onde tem passo a passo como vocês constroem no Excel também. Eu não sei isso porque demanda muito tempo, tá? Mas vai ficar no material de vocês quando vocês precisarem, ou quem já trabalha, já sabe, ok. Mas para muitos talvez seja novidade, então, a questão da confecção do gráfico no Excel, tá? Então, o primeiro deles, vou falar um pouquinho dos tipos, são os gráficos de linhas. E basicamente para que serve cada um. Então, eles servem para dar uma impressão mais rápida e viva da pesquisa, já que eles falam mais rápido a compreensão que as séries. Então, assim, eu montar uma tabela, por exemplo, referente a uma pesquisa, me demanda mais tempo e eu não consigo representar tão ilustrativo assim como um gráfico, tá? Então, o gráfico de linha, esse ele lembra aquele exame que a gente faz do coração, né, pessoal? Que ele vai mostrando os picos, sobe, desce, então ele basicamente é um gráfico de linhas, tá? Esse material, então, depois fica com vocês para vocês lerem e se apropriarem melhor do assunto. Seguindo, eu tenho gráfico de barras ou colunas, tá? Então, eu posso chamar gráfico de barras, e daí essas barras são verticais, ou eu posso chamar o gráfico de colunas, colunas, que já o próprio nome já me diz, ele é vertical. Então, dá uma impressão mais rápida da pesquisa, tá? São retângulos de mesma base, todos representam o que a gente está querendo demonstrar. Então, lembrando que a barra ela pode ser vertical ou horizontal, ok? Bom, tenho mais um exemplo, então. Tá? Vocês vão ver nas opções de escolha que tem vários modelinhos de gráfico de barra ou de coluna. Alguns representam melhor do que outros, o que vocês querem mostrar. Então, depende do que vocês querem mostrar, um gráfico é melhor do que o outro. E tem o histograma, como eu falei antes. Tá, pessoal? É importante saber o porquê, que é um histograma e o que é um gráfico de coluna, por exemplo. Qual é a diferença? Então, aí é uma questão importante. O histograma, pessoal, ele é muito semelhante a um gráfico de colunas. Só que a diferença é, o gráfico de colunas, eu vou voltar na tela anterior, as colunas separadas. Elas são individuais. Acompanhem, olha, esse é um gráfico de colunas. O primeiro é um... Tá? O primeiro lá que o menininho fez era um gráfico de colunas. Por quê? Porque as colunas elas vêm distante umas das outras. Já o histograma, ele vem colado, pessoal, tá? A barrinha colada uma na outra. Ela forma, na verdade, um desenho. Se nós pegar a parte de cima, o contorno, ele forma uma escadaria, dependendo do comportamento que ele tem. Mas essa é muito importante saber, então, tá? Eles dão uma impressão mais rápida e viva da pesquisa. O gráfico, na verdade, é essa ideia que vocês têm que ficar. Tu consegue representar muita informação num pouco espaço e ele completo, ele fala muito por si, tá? Ele representa muito do que vocês querem mostrar.
Depois vocês têm o gráfico de setores ou o gráfico de pizza, então, que também é bastante usado, tá? Geralmente, quando se trabalha com porcentagem, com dados em porcentagem, se trabalha com o gráfico de setores, ok? Usado quando se deseja comparar um ou mais dados em relação ao total da amostra. Por exemplo, ali, ó, acidentes trabalhistas por sexo no Brasil. Então, vocês têm 71% acontecem com os homens, 29% acontecem com as mulheres. Tá? As mulheres são mais cautelosas. Tá? Infelizmente, nós somos menos cautelosos e acaba acontecendo mais situações com o sexo masculino. Aproveito o momento também para parabenizar, então, todas as mulheres pelo seu dia, tá? Prometo que a aula não vai se estender muito, porque vocês podem ter alguma comemoração em casa, né? Já que o momento exige isso. Então, tá combinado, depois das 8 termina a aula, depois das 8 acaba a aula, tá? Mas parabéns realmente pelo dia de vocês, por serem as guerreiras que são. Obrigado. Tá bom? Obrigada. Muito Certo? obrigada. Ok. Merece. Seguindo. Pessoal, só falando um pouquinho, cada setor tem um ângulo de abertura proporcional aos respectivos dados. Então, se a gente for construir um gráfico manualmente, isso a gente não vai fazer na nossa disciplina, tá? Mas quando na escola onde se ensina a fazer, eu parto que todo o gráfico ele tem 360 graus, tá? É um círculo inteiro. E aí eu faço as minhas porcentagens proporcionais, tá? De acordo, eu monto uma regrinha de 3 e vejo que ângulo eu vou ocupar que representa aqueles 29%, tá? Para de fato ser bem coerente. Mas os nossos programas, eles são bem inteligentes e eles nos dão isso pronto já. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Agora, então, gráficos no Excel. Pessoal, talvez seja uma versão mais atualizada que vocês já tenham do Excel, mas assim, não muda muito. O que a gente precisa fazer? Precisa ir em busca de determinadas ferramentas, tá? Lá no Excel ou até no Word, não muda muito o caminho para a gente inserir gráfico, tá? É o inserir e depois a gente vai lá e vai ser um gráfico. Então, e neles vocês vão ter as opções de gráfico ali, ó. Coluna, linhas, pizza, barras e área, tá? Dispersão e outros. Eu falei no material os mais utilizados, ok? Seguindo. Tem um vídeo, pessoal, nesse link. Eu não vou abrir agora, porque assim, ó, já basta a minha aula, que é um vídeo, né? Então, depois, quando vocês forem ler, em outro momento, cliquem no link e ele vai direcionar vocês para um videozinho instrutivo de como criar o gráfico no Excel, passo a passo, tá? Então, tem no material. Depois, seguindo, ó, vocês vão escolher o tipo de gráfico. Então, por exemplo, se fosse um gráfico de linhas, daí vocês têm as opções de como é esse gráfico. E aí é o que eu falei, depende do que vocês estão querendo representar, tá? Alguns são melhores para algumas coisas do que outros. Alguns ficam confusos. Daí vocês mesmos já vão ter essa percepção. Então, não dá. Isso não é realmente eu quero mostrar. Então, monta a tabelinha ali, ó, e depois seleciona aquela tabela, vai no arquivo, vai inserir gráficos e escolhe o modelinho do gráfico, tá? Vai mudando a opção de escolha, né? O tipo de gráfico e ele automaticamente já muda aqui no ladinho de vocês, ó. A minha tela ela fica um pouco cortada, eu acho. Quem trabalha com isso sabe melhor do que eu alguma ferramenta que disponibiliza, enfim, tem bastante coisa na rede,
mas também tem muito software que as empresas acabam comprando, né? E que daí é específico da empresa. A gente não consegue mostrar. Tá? Tem mais exemplos, então. Monta a tabela, seleciona coluna, escolhe as colunas e como representa. Então, coluna 2D, coluna 3D. Ali até tem uma ferramentazinha, então, para deixar as colunas mais largas ou mais estreitas e mudar as cores. Clica em cima da coluna ou da barra, do setor, enfim, e clica com o botão direito do mouse. Tá? Seleciona ela e depois clica com o botão direito. E aí vocês têm ali, ó, formatar série de dados. Alguém, pessoal, que trabalha já em empresa nessa área, pode compartilhar com nós se trabalha com algum software gratuito para construção de gráfico, além do Excel? Não? Não. Tá. Ok. Então, fica o Excel mesmo. Ele é do pacote Office, é de graça, digamos assim, e é uma ferramenta bem boa, tem muita coisa, tá? Tanto é que se faz curso específico de Excel para aprender a fundo o que ele proporciona, tá? Mas é um programa muito bom. Para gráfico, basicamente, para vocês construírem é isso. Se tiverem tempo, interesse, monta uma tabelinha no decorrer do curso e insere um gráfico, pessoal. Isso é importante. Tá? Então, é um plus da estatística a questão do Excel básico para trabalhar a questão de tabela e de gráfico. Nesse tempinho que a gente tem, eu vou falar do material de tabela, tá? Porque é um material mais teórico nessa aula e, de fato, eu vou deixar, então, as atividades da semana, que são algumas questões de gráfico e de tabela. Isso. Tá, pessoal? Então, uma tabela também é uma ferramenta da estatística. O que acontece? Ela é um quadro, ela é uma imagem, ela pode conter alguma imagem, tá? E são representações ilustrativas que organiza e que possibilita a interpretação também de algum trabalho desenvolvido de forma clara e objetiva. Tá? Então, para isso, a gente vai ver que a tabela ela precisa atender alguns quesitos. Porque eu não posso fazer uma tabelinha só e simplesmente colocar ali duas colunas e o que eu quero expressar. Então, tem algumas coisas que é preciso ter nessa tabela. Tá? Ali embaixo eu coloco a escolha entre o uso de uma tabela ou gráfico está associado às características dos dados, o que vocês têm e o que vocês querem fazer com eles, tá? De que forma vocês querem expressar. Se é uma pesquisa qualitativa, como eu falei na aula passada, que é muita teoria, um gráfico não vai dar certo. Daí eu prefiro montar uma tabela organizada, com título, com fonte e tudo mais, e expresso, então, o meu resultado. Então, tudo depende do que vocês vão querer com os dados e os dados que vocês têm, tá? Então, de gráfico ali, eu defino o que é gráfico, mas nós já falamos sobre eles. E aqui eu falo, então, sobre tabela. É uma forma não discursiva, é uma forma de eu fugir de tanta escrita, tá? Mas eu consigo, sim, representar os dados. Tá, pessoal? Então, vocês têm ali, ó, representando dados numéricos, codificações dispostos em uma ordem determinada, segundo as variáveis analisadas de um fenômeno. Então, vocês têm ali como exemplo de tabela alimento, tem os tipos de alimentos. Eu quero expressar o colesterol nele cru e nele cozido. Então, nessa tabela, eu consegui resumir um monte de informação que, se eu fosse escrever, teoricamente, iria me levar muito tempo. As pessoas não iriam dar tanta importância,
tá? Porque a gente sabe, por experiência própria, que onde vem um texto no Whats, nem todo mundo lê, tá? O texto é muito longo, passa. Agora, se vem uma tabelinha, vem um gráfico, é mais fácil, ele é mais atrativo de ir em busca daquela informação. Então, se detenham nisso, tá? Então, as tabelas são usadas quando a gente quer apresentar valor preciso e não apenas tendências. E quando a quantidade de dados for muito grande, exigindo que os mesmos sejam sumarizados. A tabela nos ajuda para isso. Tenho muita resultado teórico. Como que eu vou expressar isso? Monta uma tabela. Tenho muito resultado em números, em porcentagem. Como eu vou representar isso? Monta um gráfico, tá? Então, aí já vem duas diferenças importantes. Depois, pessoal, o que a tabela tem que ter, então? Recomenda-se que a tabela seja suficientemente completa para ser entendida. Eu não posso, como eu disse no início, fazer uma tabelinha de 2 colunas e 3 linhas e lançar a informação ali, tá? Ela tem que falar por si. A pessoa tem que ler ela e não tem que buscar informação no texto. Ela tem que falar tudo que tu quer dizer tem que estar resumidinho naquela tabela, ok? Contenha somente os dados necessários ao seu entendimento, seja estruturada de forma mais simples e objetiva, tá? E inclua os dados logicamente ordenados, então por ordem de quantia, por ordem alfabética, dependendo do que se está trabalhando, com unidades, símbolos consistentes com o texto. Já vamos ver exemplo do que eu estou falando. Então, o que é preciso ter numa tabela, pessoal? Ter número. Quando vocês pegam um trabalho final de curso que tem tabela, elas têm que ter número. A tabela 2, a tabela 3. Tá? Justamente para as pessoas se localizarem no texto e no sumário também. Ela tem que ter título. Eu preciso saber do que aquela tabela vai falar. Tá? É preciso ter cabeçalho. O cabeçalho da tabela, pessoal, é as primeiras linhas e colunas indicadoras. Tanto é que alguns livros trazem como célula indicadora, que é o que vai indicar. O que é aquilo? É o peso, é a idade das pessoas? Tem que estar escrito na primeira, então, que é o cabeçalho. E as colunas indicadoras e casas, que é, pessoal, a estrutura da tabela em si. Tá? Além desses elementos, podem ser acrescidos ou fonte e rodapé. Fonte, notas, e isso vai no rodapé, porque é lá embaixo, no finalzinho da tabela, que eu coloco a fonte, da onde vieram aqueles dados, e alguma observação que eu queira colocar, vai no quesito notas. Tá? Então, aqui, vocês vão encontrar no material, separadinho, o que significa cada um. O número, tá? É para configurar quando existir mais de uma. Depois tem um exemplo ali, ó, tabela 1. É um modelinho de tabela. Daí já tem o título, modelo de tabela, esse vem a ser o título. E ali vem o cabeçalho que eu falei anteriormente, ó, áreas, tá? Unesp, Unicamp, USP, total. Isso vem a ser o cabeçalho. A estrutura da tabela, pessoal, é as linhas que subdividem ela. Lá embaixo tem a fonte, da onde vem a informação, e a nota, o que eu quero escrever. Tá? Logo, eu tenho exemplos mais completos. Então, tem o título, vocês vão ler que o título é colocado na parte superior, grafado, letras minúsculas, algumas coisinhas básicas e teóricas de tabela. Tá? O cabeçalho, a coluna indicadora, casa, o que é isso? Onde vocês vão escrever cada informação. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma tabela, então, completa. Tabela 1 tem número, tem título, cursos de pós-graduação em Ciências Sociais. Ali está a organização da tabela, curso de mestrado, mestrado profissional, doutorado. Então, essa passa a ser o cabeçalho da tabela.
todas as informações contidas ali. Lá embaixo, a fonte, portal da CAPES. Tá? Se eu quisesse acrescentar alguma coisa, eu colocaria nota e a observação que eu gostaria de fazer. Tá? Então, é importante essa parte para reconhecer. Então, o que ela precisa ter para ela ser completa. Mais adiante, a gente vai falar de tabela e vocês vão construir tabela, tá? Com informações, como eu disse, já terminadas que eu vou estar trazendo para vocês. E daí, sim, a tabela ela vai ter que ter um número, o título, essa estrutura, criar cálculos para determinar quantas linhas essa tabela vai ter, tá? Quantas colunas, de acordo com o que vocês querem representar. Então, essa parte de tabela, pessoal, a gente vai estar vendo mais a fundo no decorrer das aulas. Esse material e essa aula de hoje é teórica para vocês entrarem no assunto, ok? Ali tem exemplo, então, de fonte, de rodapé, como coloca. Se vocês vão precisar, quando forem fazer o trabalho final de curso, se forem usar um gráfico ou uma tabela, tá? Quadro 1, então, uma tabelinha, título, estrutura, e ali eu deixei, ó. O último slide é a tabela 1, exemplo de necessário, célula, falando de Excel já, o corpo da tabela e o rodapé lá embaixo. Tá, pessoal? Então, esse material vai ficar disponível para vocês logo depois. O material de gráfico, de tabela. Então, só para nós finalizar, o que eu vou deixar? Para a semana, pessoal, no decorrer da semana, vocês arrumem um tempinho e façam um exercício de arredondamento, que ficou da 1, e eu vou colocar uma lista com 8 questões de gráfico que vocês vão tentar fazer e que a gente inicia a aula que vem por ela, tá? Eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp daqui a pouquinho. E amanhã eu coloco no portal AVA esse material.